Olá, meu nome é Carlos Correia, autor do site Técnicas de Composição Musical. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito interessante que é sobre harmonia funcional. Muita gente pergunta o que se trata a harmonia funcional, como é que eu devo estudar. Então eu vou falar aqui bem uma ideia básica que vai dar pelo menos um norte para vocês começarem a entender a ideia básica da harmonia funcional e depois vocês estudarem com mais calma tudo isso. Tá bom? Então, a primeira ideia básica que você tem que entender da harmonia funcional é porque ele dá a cada acorde da música uma função. Essa função, né, esse acorde, ele tem uma determinada função dentro do seu sistema tonal. A harmonia funcional foi criada para ser utilizada dentro do sistema tonal. Você até pode utilizar, já fazendo as suas adaptações, a teoria da harmonia funcional para outros sistemas não tonais, né, atonais, etc. Você vai ter que se adaptar. Até para outras escalas e não só diatônicas. Né? Tem alguns estudos sobre isso, muito interessante. Então, a ideia básica, voltando para afirmar, é que cada acorde tem uma função dentro da sua tonalidade. E que funções são essas? Né? Vamos pensar o seguinte: existem três grupos de funções no sistema tonal. Os três grupos são o grupo da tônica, né? Grupo ou classe, tá? Alguns chamam de grupo, outros chamam de classe, mas um grupo que é mais genérico. Então, grupo da tônica, o grupo da dominante e o da subdominante. Esses três nomes aqui não são muito legais, principalmente dominante e subdominante, porque dominante dá a impressão que está dominando, não tem nada a ver. O grupo da tônica são aqueles, né, são os acordes, vão entrar os acordes que têm a grande afinidade com o acorde da tônica. Então vamos pegar o exemplo em Dó maior, na tonalidade de Dó maior. O acorde de Dó maior, que é o acorde que dá a tônica, esse acorde está dentro do grupo da tônica. Então, quais são os outros acordes que têm afinidade direto com esse acorde da tônica? É o Mi menor e o Lá menor. Então, esses três acordes fazem parte do grupo da tônica. O grupo da dominante. O grupo da dominante, como eu falei, eu não gosto muito desse nome dominante, que parece que está dominando, mas não. Esse grupo dominante são aqueles acordes que vão fixar a harmonia, ou seja, são acordes que você aplica que se resolve de alguma maneira na harmonia. Quais são esses acordes? Você tem um Sol, estou falando no exemplo ainda da tonalidade de Dó maior. Então você tem um Sol maior. O Sol maior com sétima. Quando é dominante, quando você tem um acorde dominante, o sétimo está embutido já, já é intrínseco. Quando eu falo Sol 7, é que você já sabe que você está sendo ali um acorde de dominante, porque tem o trítono. Então o trítono é um intervalo muito importante desse grupo dominante, que faz resolver, né, que você tem uma força muito grande para resolver no acorde de tônica. Então ele estabelece muito firmemente a tônica. Então esse grupo de dominante, você tem um Sol 7 e o Si diminuto. O Si diminuto, se você pegar o acorde de Sol 7, as notas são Sol, Si, Ré e Fá. O Si, Ré, Fá é o Si diminuto. Então ele é como se fosse dentro, né? O Si diminuto está dentro do acorde de Sol 7. Então esses dois acordes fazem parte do grupo de dominante. Então já temos 5 acordes, 3 do grupo da tônica e 2 do grupo dominante. Agora tem o grupo da subdominante. O grupo da subdominante são aqueles acordes que, de alguma maneira, se afastam da tônica, enquanto o grupo da dominante ele vai para a tônica, ou seja, ele afirma o sistema daquela tonalidade, né, resolve na tônica. O grupo da subdominante ele dá a impressão de que se afasta da tônica. E os dois acordes que estão faltando são o Fá e o Ré menor. Então esses dois acordes fazem parte do grupo da subdominante. Então essas são as funções, né, grandes funções dentro da harmonia funcional. Uma coisa muito interessante que a harmonia funcional tem, as notações, que é quando você olha assim, você fala, tá, isso aqui tem a função tal, tal, tal. É claro que eu estou falando aqui bem básico, porque a gente precisaria de vários vídeos para poder falar de harmonia funcional, que não convém aqui, que vai ficar muito grande o vídeo. Então vamos voltar aqui na notação. Então tem uma coisa muito interessante, que ao invés da harmonia funcional usar as cifras, né, o C para Dó, o G para o Sol, o B para o Si, por exemplo, ele vai usar números romanos. Vamos botar o exemplo de novo em Dó maior. Dá uma olhada aqui, vou botar aqui a pauta em Dó maior, os acordes com as suas notações. Você vê que são os números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses números, algarismos romanos, vão indicar cada acorde dentro daquele
daquela tonalidade, daquele sistema tonal. Então isso, né, quando você não dá o nome da nota, você dá um número, você pode passar isso para uma outra tonalidade. Então veja agora, mesmo um exemplo na tonalidade de Sol maior. Você vê esses acordes, são os acordes que fazem parte do Sol maior, e as funções, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São os mesmos números que estão um com o outro. Ou seja, o que você pode ver é o seguinte, na tonalidade de Dó maior você tem os números que indicam as funções de cada acorde. Agora repare que isso abre uma possibilidade muito maior, porque você vê um acorde aqui por exemplo, Dó maior, num sistema tonal de Dó, né, na tonalidade de Dó maior, o acorde de Dó maior tem a função 1, que é a tônica. Já no Sol maior, aquele mesmo acorde de Dó maior tem a função de 4, que é subdominante, né, que faz parte do grupo subdominante. Então, quando a gente tem esses algarismos, eu vou dar aqui de novo aqui, ó, os grupos tônica, dominante e subdominante, quais são os números que pertencem a cada um deles. E aí você tem essas duas tonalidades, esses dois sistemas, e você consegue perceber que aquele acorde está fazendo determinada função em cada sistema desse tonal. Se fosse um acorde na tonalidade de Mi menor, dá uma olhada. São as mesmas funções, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas os acordes são diferentes. Entendeu isso? Isso é muito importante entender, porque você tem o mesmo acorde com funções diferentes em diversos sistemas tonais. Então, quando você analisa uma música, ou você olha ali o aspecto harmônico, você consegue saber exatamente que aquele acorde, que função ele está exercendo ali. Uma outra sacada muito interessante também da harmonia funcional são também a classificação, a notação para as regiões, né, de modulações não, para as regiões tonais próximas relativas à tônica, ou seja, você parte de uma origem de uma tônica, que pode ser modo maior ou modo menor, e você tem dentro dessa, né, nessa tonalidade, você tem outras tonalidades que permeiam ela, que são as primeiras mais próximas e depois as mais afastadas. E você também tem os nomes que você dá para ela. Por exemplo, se você está em Dó maior, novamente com Dó maior, você tem lá a tônica, é Dó maior, T. Aí você vai e modula para dominante. Dominante é D, né? D de dado. Então você saiu de tônica, T, de tatu, e foi para D de dominante. E aí você já modulou, né? Você está ali naquela outra região. Você está D. Agora quando você vai da submediante, né, se tem a relativa menor de tônica, ou você diz que é SM, minúsculo, porque relativa menor, a letra fica minúscula, e se fosse um Lá maior, seria SM maiúsculo. Então, assim, são notações que facilitam, porque você olha o sistema e você aqui está determinada tonalidade, aqui foi para outra. E você não precisa indicar qual é a tonalidade que está, porque ela está fazendo uma relativização em relação à tônica, ou seja, você tem um caminho modular que você está seguindo. Isso é muito interessante, você olhar a música, que depende da tonalidade que começa. Você pode começar com uma tonalidade e ir avançando em outras, e você tem os seus caminhos harmônicos. Então, essa é a ideia básica da harmonia funcional. Não dá para explicar tudo, né? Tem muita coisa. Eu vou colocar os links aqui embaixo para vocês olharem aqui do meu site Técnicas de Composição. Ali eu tenho glossário, vários termos, quais são as regiões, né, quais são as funções. Dá uma olhada lá que é o glossário. Também, se você quiser que eu coloque mais alguma coisa, também coloca aqui no comentário que eu posso tirar mais dúvidas. Aliás, dúvidas em relação à harmonia funcional, coloca aqui embaixo já no comentário que eu já engato aqui, a gente já começa a explicar isso. Tá bom? Curta o canal, né, se inscreva aqui, dá um like se você achou que ficou legal, compartilha aí com todo mundo e eu vou começar a colocar outros no próximo vídeo também aqui, beleza? Um abraço para vocês.